Olá, graça e paz, tudo bem? Bora gastar um pouquinho do seu tempo para ganhar algo muito maior e valioso depois? Eu quero convidar você a ir para as Escrituras em Provérbios 17, versículo 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca a alma. E eu quero falar com vocês neste momento sobre o cuidado do estado de seu espírito. Quantos de nós já tivemos que ouvir uma rádio fora de sintonia? O som sai, mas vem com chiado. A música toca, mas não flui. A voz está ali, porém distorcida. E, às vezes, a nossa vida fica exatamente assim. Você continua indo, continua sorrindo, continua cumprindo com suas responsabilidades, mas por dentro, algo perdeu a sintonia. O coração aperta, a mente não descansa, a alma não acompanha o corpo. E é possível estar vivo sem se sentir vivo. E talvez você esteja assim hoje, sorrindo por fora, cansado por dentro, em casa, mas se sentindo um estrangeiro, cercado de gente, mas sentindo aquele silêncio e aquela solidão por dentro. Esta dor ela é real. E o mais difícil é que quase ninguém vê. E eu sei como é isto. Algo parecido aconteceu comigo no meu primeiro ano de seminário. Eu estava somente prestando atenção na letra e distraído do espírito, preocupado em ser aprovado e não ser transformado. Qualquer crítica parecia uma rejeição e o meu peito vivia apertado, a garganta sempre travada. Eu sabia que algo estava acontecendo de errado para comigo. Era como se eu estivesse olhando para um para-brisa embaçado. Não conseguia enxergar nitidamente as coisas que estavam envolvendo a minha vida. E o pior, eu chamaria hoje aquilo que estava acontecendo comigo de anemia espiritual, porque eu não tinha mais fome de oração, não tinha mais fome de conversar com ninguém, eu não tinha alegria na fé, e tudo se tornou, para mim, um pouco, sabe, insuportável. Mas um dia, quando eu estava indo para o seminário, chegamos um pouquinho mais cedo. E eu encontrei com um amigo meu e ele começou a desabafar algumas coisas que ele estava enfrentando na sua vida. Ele estava muito desanimado. Eu não havia contado nada para ele. Ele apenas veio e se abriu para mim. Sabe, quando eu estava ouvindo o que ele estava dizendo, me veio à minha mente este versículo: O coração alegre é um bom remédio. E eu falei para ele, mas a palavra curou primeiramente a mim, porque isto me deu coragem para dizer para ele que eu estava passando por uma situação não semelhante a dele, mas também que não estava sendo nada fácil. Nós confessamos as nossas dores, oramos juntos, fomos para a capela do seminário e passamos a primeira aula gastando em oração. E quando saímos daquela capela, algo que não estava enxergando pelas circunstâncias dentro de mim foi restaurada. A alegria que tanto precisava para continuar apesar dos percalços que a vida nos oferece. Todos nós precisamos cuidar do nosso estado de espírito e ninguém consegue fazer isso sozinho. Quando tentamos fazer isto sozinho, raízes silenciosas crescem. Sabe, raízes de amargura, ressentimento, isolamento, cansaço da alma. Mas Deus nos chamou para viver como um corpo. Quando um enfraquece, o outro sustenta. Quando um chora, o outro ora. Somos uma igreja que aprende a cuidar. E quando cuidamos uns dos outros, o Espírito Santo cria em nós um ambiente de cura. Olha, até os ossos secos podem reviver. O mundo diz para nós, cada um por si, mas nós aprendemos. Levai as cargas uns dos outros, como está escrito em Gálatas 6:2. O mundo diz, antes você do que eu, mas nós aprendemos. Chorais com os que choram. O mundo diz, ninguém é de ninguém, mas a palavra afirma, vocês são o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:27. Cuidar do espírito muda o estado da alma. É importante você sempre lembrar disto.
Quando nós cuidamos do espírito, o nosso estado da alma passa por grandes transformações. Provérbios nos ensina que a alegria verdadeira age como um remédio. Ela não ignora a dor, mas ela cura de dentro para fora. A tristeza prolongada não afeta a sua alma. A tristeza prolongada, ela cansa o corpo, seca os ossos. Paulo nos lembra que a alegria não nasce da circunstância, mas vem da presença do Espírito. Gálatas 5:22, Paulo, ele faz essa declaração, e uma das declarações que nos traz maior segurança hoje. O fruto do Espírito é amor e alegria, entre tantos os outros frutos. Onde o Espírito governa, a alegria floresce. E onde a alegria floresce, a cura começa. Então, imagine comigo. Imagine que o seu interior é uma árvore. Primeiro, a árvore do espírito abatido. Galhos secos, folhas quebradiças, raízes expostas em um solo rachado, tudo áspero, tudo sem vida. Agora, imagine a árvore do coração alegre. Galhos flexíveis, folhas vivas em movimento, água correndo ao lado, terra úmida, frutos doces. Esta árvore não nasceu por um acaso. Ela foi cuidada. Assim é o espírito humano. O que você rega, cresce. Deixa a porta aberta. Deixa a tristeza sair. Permita que a alegria entre. A palavra nos orienta. Lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha, lance. Para lançar é preciso soltar e também confiar. Você tem um jardim espiritual. Aquilo que você alimenta ou aquilo que você lança como semente vai crescer e florescer. Hoje, escolha uma prática simples. Antes de dormir, agradeça a Deus pelo menos por 3 motivos. Mesmo que sejam pequenos, mesmo que seja simples. Isto vai realinhar o seu coração. A recíproca será do Espírito. Você estará sintonizado na frequência do Espírito Santo de Deus que vai devolver a você a alegria e a restauração. Como seria sentir o seu coração sendo restaurado? Eu quero orar com você neste momento e eu quero que você permita ser guiado nesta oração. Você pode dizer neste momento: Senhor, eu agradeço a Ti, porque mesmo fora de sintonia, a sua frequência chegou até a mim. Tu sabes o que eu estou sentindo, passando, enfrentando, mas isto não é desculpa para que eu vire as costas, desobedeça ou simplesmente deixe de crer. Senhor, minha garganta pode estar travada, meu peito pode estar apertado, mas ainda assim o Senhor escuta o sussurro da minha oração. Mesmo que eu tenha olhado a vida através de um para-brisa embaçado, ainda assim, Senhor, eu posso enxergar pela fé que é o Senhor que está me guiando. Então eu te peço, Pai, traga alegria como um bom remédio no meu coração. Restaura-me das tristezas, restaura-me por completo. Fale ao meu coração e eu te peço, Pai, para que o Senhor tome todas as minhas dores, todas as minhas ansiedades, alegrias e fracassos e todos os lixos que eu acabei acumulando ao longo da minha vida. Eu quero, Senhor Deus, fazer esse descarrego emocional e abandonar e lançar tudo isso diante do Senhor, porque eu creio que o Senhor tem cuidado de mim. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo assim o Senhor não tem me abandonado. Mesmo com a minha alma cansada, mesmo me isolando, mesmo ressentido, eu te agradeço, porque ainda assim o Senhor me faz ser um membro do teu corpo. Pai, me sustenta, me fortaleça, me proteja e me restaure. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.